A partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Olá, amigo ouvinte, paz e bem. Aqui quem vos fala é o professor Raimann e estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. E olha como dói, hein, Peter? Como dói que as perseguições já começaram e tá uma lambada atrás da outra. Mas vamos lá, firme e forte, né? Coragem. Lembrando que esse programa é transmitido todas as quintas-feiras, às 20 horas, pela web Rádio Navegantina, radionavegantina.com.br. Todas as sextas-feiras, também às 20 horas, pela web Rádio Cristo Jovem, cristojovem.caster.fm. E todos os sábados, agora em 2 horários, pela manhã, às 10 horas da manhã, e à noite, às 19h30, pela web Rádio Franciscanos, radiofranciscanos.com.br. E o cooperador de hoje, que mais uma vez nós temos a graça de receber aqui nos estúdios Joseph Ratzinger, é meu afilhado, Peter Martins. Tudo bem, Peter? Olá, padrinho. Olá, ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que acompanham aí e cooperam com a verdade junto com a gente. Muito bem. Vamos rezar? Porque, olha, se não rezar, não dá, cara. Não dá, né? Porque do jeito que tá... rezando já tá difícil, hein, Peter? Mas sem rezar, então, aí que a coisa complica. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a força do Espírito Santo estejam sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Que assim seja. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, Sacratíssimo coração de Jesus, Sacratíssimo coração de Jesus. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Cooperadores da Verdade é um podcast semanal que você pode ouvir em nossa página no Facebook, facebook.com/Os Cooperadores da Verdade. No SoundCloud, soundcloud.com/Os Cooperadores da Verdade. E ainda no meu site, raimann.com.br. Fala, Peter. E temos novidades, né? Opa! Agora,
o podcast Cooperadores da Verdade está também nas plataformas de podcasts do Android e do iOS, para quem tem iPhone, iPad, companhia limitada, quem tem celular Android, todos os agregadores de podcasts também recebem as atualizações dos nossos programas. Você ouvinte que tem os aplicativos instalados, é só procurar lá e assinar, e assim que o programa novo pintar na internet, você já recebe a notificação e pode ouvir. Olha só que maravilha, hein? Então agora não tem mais desculpa para não ouvir o programa. É os Cooperadores da Verdade chegando em todos os lares, né, e tocando muitos corações. O programa é apresentado basicamente por mim e por minha esposa, Maria Carolina. E esporadicamente nós contamos com a participação de um ilustre colaborador da Verdade, que o Peter já é sócio aqui do programa, né? O Peter sempre bate cartão aqui com a gente. O programa ele é transmitido por 3 web rádios, como eu falei lá no comecinho. Se você que está nos ouvindo agora também tem uma web rádio e deseja transmitir o nosso programa, nem precisa pedir autorização. É só tocar o terror, pois o nosso objetivo é evangelizar. E quanto mais pessoas forem alcançadas, melhor. Seria interessante apenas nos mandar uma mensagem através da página do Facebook, facebook.com/Os Cooperadores da Verdade, ou no e-mail raiman@hotmail.com. Assim a gente fica sabendo e pode divulgar a sua transmissão aqui no programa também. Exato. Ô Peter, nós temos um e-mail também do programa, né? Qual é o nosso e-mail? Verdade. É oscooperadoresdaverdade@gmail.com. Muito bem. E no quadro A Vida dos Santos, nós resolvemos começar falando dos santos doutores. Doutor da igreja é aquele cristão ou aquela cristã que se distinguiu por notório saber teológico em qualquer época da história. O conceito de doutor da igreja difere do de padre da igreja, pois os padres da igreja são somente aqueles que contribuíram para a reta formulação dos artigos de fé até o século VII no Ocidente e até o século VIII no Oriente. Os doutores da igreja são homens e mulheres ilustres que pela sua santidade, pela ortodoxia de sua fé e principalmente pelo eminente saber teológico atestado por escritos vários, foram honrados com tal título por desígnio da igreja. Então é um título que a igreja dá, né, Peter? Quer dizer, não é todo santo que é doutor, né? Exatamente. E não é porque é doutor, ele era médico, né? Ele era advogado, ele fez doutorado, né? Pode ser um doutor da igreja até semi-analfabeto. Exatamente. Né? Mas recebeu esse título da igreja. E no último programa, nós falamos de São Pedro Damião. A Vida dos Santos. Peter, quem foi o santo escolhido para o programa de hoje? O santo de hoje é Santo Anselmo, bispo e doutor da igreja. Então, Peter, conta para o povo um pouquinho sobre a vida de Santo Anselmo. Santo Anselmo, no seu processo de conversão, abriu-se ao chamado à vida religiosa e entrou para a família beneditina. É dele a frase: não quero compreender para crer, mas crer para compreender. Pois bem sei que sem a fé eu não compreenderia nada de nada. Muito bem, hein? Que frase, hein? Fantástico, né? Santo Anselmo opressor, hein? Opressor, hein? O santo de hoje é chamado de teólogo filósofo. Nasceu em Piemonte no ano de 1033. Seu pai era conde e, devido ao mau relacionamento com ele, saiu de casa apenas com um burrinho e um servo. Foi em busca da ciência, mas também se entregando aos prazeres. Era cristão, mas não de vivência. Devido aos estudos, bateu no mosteiro de Bec e conheceu Lanfranc, um religioso e mestre beneditino. Através dessa amizade edificante, descobriu um tesouro maior, Jesus Cristo. Seu mestre e amigo Lanfranc foi escolhido para ser bispo em Cantuária e Anselmo ocupou o lugar do mestre, chegando a ser também superior. Um homem sábio, humilde, um formador para as autoridades, um pai, um verdadeiro abade. Por obediência à mãe igreja, foi substituir seu amigo que havia falecido no arcebispado de Cantuária. Viveu grandes desafios lá, retornando a Piemonte, onde faleceu, com esta fama de santidade
e testemunho de fidelidade e amor a Cristo e à verdade. Santo Anselmo, rogai por nós. Jesus é a palavra de Deus. Ele é o Verbo encarnado. A Bíblia contém a palavra escrita de Deus, mas a palavra de fato é Jesus, o Verbo de Deus que veio armar sua tenda entre nós. Ô Peter, por falar nisso, deixa eu contar um caos aqui. conte-nos. Sabe, o amigo ouvinte deve conhecer aquele livrinho pequenininho que distribuem por aí, que não é uma Bíblia. Ele contém o Novo Testamento, Salmos e Provérbios. A gente não pode chamar de Bíblia porque é só uma parte, né? Só alguns livros. Então, é um livrinho. E eles distribuem de graça por aí, né? Nas escolas, Nas escolas, tudo. E foram lá na minha escola para distribuir. E eu estava dando aula, aí os caras entraram lá e falaram e não sei o quê, porque é a palavra de Deus e tal, e aquela coisa toda. Eu fiquei na minha, fiquei quietinho. Aí ele disse assim, mas se você não quiser receber, não precisa. Nós ficaríamos muito felizes se você pegasse, mas não, ninguém é obrigado. Aí imagina, o primeiro para quem ele foi dar foi para mim. Não quero. O cara ficou com uma cara assim, né? Aí distribuiu para todo mundo, foi embora. Eu pensei, os alunos não vão perguntar nada. O aluno já levantou a mão e disse, professor, por que o senhor não quis a Bíblia? Eu falei assim, não, eu gosto de Bíblia sim, eu tenho 8 Bíblias em casa, né? De edições diferentes. Mas aquilo ali não é Bíblia não, né? Tomem cuidado. Eu falei, abra nas primeiras páginas aí. Todo mundo já foi abrir, né? Vê se você encontra escrito aí, tradução de João Ferreira de Almeida. Aí todo mundo, é isso mesmo, professor, João Ferreira de Almeida. Então, é um lixo. É um lixo, porque é a pior tradução em português que existe, né? João Ferreira de Almeida. E aí, brincando com eles, daí, porque a gente entrou nesse clima, né? Aí disse pra eles assim, quem gosta de pizza aqui, levanta a mão. Todo mundo levantou, né? Quem gosta muito de pizza, levantaram a mão. Imagina que vem alguém aqui na escola e distribua um vale pizza. Com esse vale pizza você pode ir na pizzaria comer um rodízio de pizza de graça, sem pagar nada. Você come quanto você quiser, de graça. Oh, que legal, que legal. Eu falei, vocês são ingênuos, né? Sabe de nada, inocente. Porque se eles vieram trazer o vale pizza de graça, alguma coisa tem, né? Pensa. Ou essa pizza ela é muito ruim, né? Ou, de repente, eles vão te cobrar lá alguma outra coisa, né? A bebida é muito cara, tem um cover artístico, tem alguma outra coisa lá. Porque de graça, meu amigo, ninguém dá nada pra ninguém. Daí eles não estavam entendendo o que eu estava falando da Bíblia, né? Aí, da pseudo-Bíblia. Aí eu falei pra eles assim, então, quanto é que vocês pagaram nesse livrinho aí? Aí caíram na gargalhada, né? Claro, se vieram trazer de graça, é porque alguma coisa de errado tem. Né? E tem muita coisa de errado, gente. Você que é católico, não pegue isso aí não, tá? Não pegue não. Mas não é a palavra de Deus? Não. A palavra de Deus é Jesus. E nessas traduções tem muitos erros, e erros de propósito. Erros para induzir as pessoas a irem contra o que prega a doutrina da igreja. Né? Então não leva esse tipo de coisa para dentro da sua casa, que é uma armadilha, de fato. Agora, voltando para o nosso quadro, nós sempre meditamos aqui uma passagem bíblica que pode ser tanto do Antigo como do Novo Testamento. A palavra escrita de Deus. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar?
Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo e a sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ô Peter, os teólogos, né, entre aspas, da libertação devem adorar isso aqui, né? Devem adorar isso aqui quando fala que derrubou do trono os poderosos, elevou os humildes, né? É luta de classes, né? É Marx, é martelo e foice, né? Só pode, né? Maria claro que não, pintou né? um Deus comunista aí, é isso? Claro, mas Maria leu Lenin, né? Maria leu Marx, né? Engels. As razões para nós católicos celebrarmos esta festa foram muito bem dispostas pelo Papa Pio XII, quando proclamou o dogma da Assunção na bula Munificentissimus Deus, de 1950. Neste documento estão compilados os numerosíssimos testemunhos da tradição da Igreja em favor da veracidade deste evento da vida da Beatíssima Virgem Maria. Ainda que não conste, pois, nas Sagradas Escrituras, nenhuma narração pormenorizada de como foi a morte e a elevação de Maria aos céus, isso não arrefece nem extingue a fé que possuímos na palavra do Deus infalível, que não se engana nem nos pode enganar. Como nos ensina, afinal, o Catecismo da Igreja Católica, desta infalibilidade goza o Pontífice Romano, chefe do Colégio Episcopal, por força do seu ofício quando, na qualidade de pastor e doutor supremo de todos os fiéis e encarregado de confirmar na fé os seus irmãos, proclama por um ato definitivo um ponto de doutrina respeitante à fé ou aos costumes. Foi justamente isso o que fez Pio XII ao proclamar que a Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, terminando o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celestial. Roma locuta, portanto, causa finita est. Muito bem, causa finita est. O amigo ouvinte pode não estar compreendendo muito bem por que nós lemos ali o Evangelho falando da visita de Maria à sua prima Isabel e estamos comentando sobre o dogma, né, da Assunção. Mas é porque, de fato, esse Evangelho está muito interligado, né, com essa questão do dogma. Nós escolhemos falar um pouquinho sobre o dogma no programa de hoje. E, de fato, esse é o evangelho assim ideal para falarmos sobre isso. Feitas essas breves considerações a respeito do dogma, é necessário que adentremos mais profundamente no mistério que ele indica. Saiamos das noções básicas de apologética e partamos à contemplação dos privilégios com que a Santíssima Mãe de Deus foi enriquecida antes, no decorrer e depois de sua vida neste mundo. Antes mesmo que ela nascesse, de fato, Deus tinha previsto em sua admirável providência a maternidade divina de Maria. Ele já havia preparado, desde toda a eternidade, não só os eventos com que consumaria sua obra de salvação, mas também as circunstâncias em que eles se dariam. Não dispôs apenas a encarnação do Verbo,
mas também o seu modo e os instrumentos de que se serviria para fazê-lo. A Santíssima Virgem Maria foi, portanto, predestinada para ser a mãe de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e penderam dessa eleição todos os demais benefícios que ela recebeu, como reconhece o Papa Pio IX, quando dá a definição do dogma da Imaculada Conceição, dizendo que Maria foi preservada do pecado original, intuito meritorium Christi Iesu Salvatoris Humani Generis. Isto é, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano. Todas as graças de Maria, incluída a de morar antecipadamente com o Filho na glória celeste, decorrem, pois, de sua maternidade divina. Muito bem, e a gente não consegue entender, né, Peter, como é que esse povinho aí vem dizer que Maria é uma mulher qualquer, né, que acho que Deus ficou olhando lá do céu, passando as pessoas na terra, ele ficou unidunité, salamemingue. Acho que vai ser essa aqui mesmo, se não for essa vai outra, pode ser qualquer uma, né? Ao longo de sua vida, desde o momento de sua concepção, na verdade, a alma da Beatíssima Mãe de Deus era como o jardim das delícias do Senhor, pois nela se encontrava a fé que justifica todos os bem-aventurados e a graça que nos torna amigos do Altíssimo. Já no ventre de Santana, a Imaculada esmagou a cabeça da serpente, ao ser poupada da escravidão da culpa original, e enriquecida com o amor ardentíssimo a Deus, maior do que o de todos os coros angélicos que já o contemplavam face a face. Que coisa linda isso, né? Por isso, quando o anjo Gabriel a saúda, pode tranquilamente chamá-la Gratia Plena, ou seja, cheia de graça. No coração da Virgem de Nazaré estava a virtude da caridade em um grau absolutamente incomparável com o de qualquer outra criatura que jamais habitaria a face da terra. Nela se encontrava a plenitude das virtudes e dos dons de Deus. E aí então os nossos amiguinhos protestantes, né, que dizem que Maria é uma mulher qualquer que não merece nenhum tipo de veneração, né, veneram, se não idolatram, né, os seus pastores, né? Eu já vi vídeos absurdos, Peter, na internet, de pastor sentado no púlpito e fazendo fila as pessoas para beijar o pé do pastor. Tá? Então, que criatura é essa, né, que deve ser venerada acima da Virgem Maria? Coisa horrível isso. Né? É medonho. Olha, desculpa, mas isso é satânico. Só pode ser coisa do demônio. Com certeza. Transcorrido o curso de sua existência terrestre, enfim, diz São Francisco de Sales que não se pode conceber que Maria tenha morrido a não ser de amor. Não podendo por mais tempo permanecer longe de seu filho no exílio dessa existência, a bem-aventurada Mãe de Deus foi elevada de corpo e alma à glória eterna. No céu, depois de entesourar os méritos para a Igreja nascente, Nossa Senhora intercede por todos os cristãos e assiste-os nos caminhos tortuosos desta vida e convida todos à imitação do seu amor. Alegremo-nos com os seus privilégios, assim como proclamam a sua bem-aventurança no céu todas as gerações. Os bons anjos, os patriarcas e profetas do Antigo Testamento, os apóstolos, os confessores, as virgens e todos os santos, por saberem que uma simples criatura foi capaz de tributar a Deus o louvor que lhe é devido. Que ela nos ajude a amar a Deus como foi o seu ofício. E essa belíssima reflexão sobre a passagem do Evangelho que nós lemos hoje, ela foi baseada no texto que pode ser encontrado no site do Padre Paulo Ricardo, que é o grande opressor, é o opressor mor, né? Mor. E nós somos os cooperadores da verdade. E na abertura de nosso programa fala em hermenêutica da continuidade. Se você ficou curioso, gostaria de saber o que significa isso, ouça os episódios mais antigos em nossa página no SoundCloud, soundcloud.com/os cooperadores da verdade. Pois há muito tempo, né, Peter, nós temos explicado isso em todos os episódios, inclusive
Explicamos também o significado da concha lá no logotipo do programa, que agora está muito mais bonito, né? O logotipo novo, né? Que o Peter fez para nós. Né? Então, gente, quer saber um pouquinho mais? Bora lá estudar. Vamos ouvir os episódios anteriores. Peter, qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje? Jesus quer de você a constância e a perseverança no bem. Orando com Padre Pio. Constância e perseverança, duas coisas que parecem tão simples, mas que ao mesmo tempo são tão difíceis. Jesus poderia exigir de nós muitas coisas, mas Padre Pio diz que o que ele quer é apenas constância e perseverança. Mas como somos inconstantes? Como mudamos de ideia? Um dia queremos uma coisa, outro dia queremos outra totalmente diferente. Começamos um curso e não terminamos. Entramos para uma academia cheios de determinação e vontade, mas desistimos. Eita Deus! Começamos uma dieta e abandonamos no meio. Comprometemo-nos a participar de uma novena, mas largamos no quarto dia. Meu irmão, minha irmã, se você se identificou com alguma dessas coisas, não se aflija, pois assim mesmo é o ser humano. Somos inconstantes, não conseguimos perseverar. Mas Padre Pio diz que Jesus quer que sejamos constantes, ou seja, que possamos dar continuidade e que sejamos perseverantes, ou seja, que não desistamos do bem, pois ele é o bem, o sumo bem, o bem maior. Jesus é a fonte de todo bem e não há bem fora dele, pois todo o bem se encontra nele. Então, sejamos perseverantes em Jesus. Tenhamos constância na fé. Mas como é difícil permanecer no bem. O próprio apóstolo Paulo diz ao escrever aos Romanos, no capítulo 7, versículo 18 e seguintes: Eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita o bem, porque o querer o bem está em mim, mas não sou capaz de efetuá-lo. Não faço o bem que quereria, mas o mal que não quero. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas sim o pecado que em mim habita. Encontro, pois, em mim esta lei. Quando quero fazer o bem, o que se em mim depara é o mal. Muitas vezes queremos fazer bem, queremos permanecer no bem, queremos perseverar no bem, mas acabamos fazendo mal. Temos uma boa intenção de fato. Paulo diz: se faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas sim o pecado que em mim habita. O pecado, o mal, o maligno, o demônio. Esta é a razão, a raiz, o motivo de não conseguirmos perseverar no bem, pois somos propensos ao mal. Nascemos com uma inclinação ao pecado, resultado do pecado original, agindo em nós. Por mais que desejemos profundamente perseverar no bem, nos deixamos seduzir pelo demônio que nos induz ao mal. Ele é astuto, é esperto, é a antiga serpente que seduziu nossos primeiros pais. É ele que diz: meu irmão, deixa de ser bobo. Você quer ficar aí brincando de anjo? Ninguém faz isso, acorda. E quando você cede às tentações diabólicas e cai em pecado, Satanás não quer que você levante e começa a te convencer de que você não tem mais jeito, de que tudo está perdido, que é melhor você se conformar e continuar vivendo na lama, pois Deus não vai te perdoar, pois o que você fez é muito grave. Mas não se deixe enganar, não dê ouvidos ao inimigo, ele só quer ver a tua ruína. Seja firme, reaja, levante a cabeça. Tente outra vez, como diria o Raul Seixas. Já vão me jogar um monte de pedra aqui. Dizer, porque o Raul Seixas era satânico. O Raul Seixas tem um pacto com o demônio. Não sei, eu não vi nada disso. Você viu lá assinado o pacto que ele fez com o demônio? Não sei. Nada. Né? Mas a música eu escutei, né? Tente outra vez, levante sua mão sedenta e recomece a andar.
E como que nós católicos fazemos isso? Clamando pelo Espírito Santo de Deus. Seja fiel, seja constante, seja perseverante, como o dependente químico que vive um dia de cada vez. E quando coloca a cabeça à noite no travesseiro, pensa: consegui ficar mais um dia longe do álcool, longe das drogas. Nós possamos também pensar: consegui ficar mais um dia longe do pecado. Consegui ser constante, ser perseverante no bem. Consegui tapar meus ouvidos para insídias diabólicas e continuar firme na graça de Deus, pois no fim das contas, é ela que nos sustenta. E por mais difícil que seja a caminhada, precisamos continuar caminhando. Não podemos parar para descansar, não podemos desistir, abandonar o barco. O caminho se faz caminhando. Que Deus o ilumine, meu irmão e minha irmã, para que você, para que eu e para que todos nós possamos dar a Jesus a constância e a perseverança que Ele nos pede. Que assim seja. Amém. Paz e bem. Este programa tem o apoio da revenda Italínia de Itajaí. A Italínia é a maior rede de imóveis planejados do Brasil. Procure nossa loja e faça seu projeto com orçamento sem custo e sem compromisso. É isso mesmo, faça o projeto de seus móveis sem custo. A Italínia está localizada na Rua Brusque, número 987, em Itajaí. Agende um horário, venha tomar um delicioso cappuccino conosco e confira a diferença do excelente atendimento que só a Italínia tem para você. Só a Italínia oferece suporte total e garantia de 5 anos. Realize seu sonho de ter móveis planejados que se adaptem perfeitamente à sua casa ou apartamento. Então você já sabe, móveis planejados é com a maior rede do Brasil. Italínia de Itajaí. Rua Brusque 987, telefone 3348-9047, 3348-9047. E se você gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco através da nossa página no Facebook e nos ajude a evangelizar. E você também pode fazer a sua doação de qualquer valor para nos ajudar a melhorar o nosso equipamento e manter este programa no ar. Caixa Econômica Federal, agência 1879, operação 001, conta 10610-1. Deus abençoe você. Aí agora, Peter, nós chegamos a um quadro que eu gosto muito aqui nos Cooperadores da Verdade, sabe? Que é quando nós meditamos sobre São Francisco de Assis. Eu tenho muitos santos de devoção, muitos, né? Mas São Francisco é São Francisco, né? No começo, quando nós falávamos de Santo Anselmo, que ele foi bater na porta de um monge beneditino, né? Então, enquanto o Peter narrava a história de Santo Anselmo, eu fui assim recordando o carinho que eu tenho pelos beneditinos, né? Um carinho muito grande, assim, uma admiração muito grande. Ah, mas falar de Francisco... Quantos belíssimos exemplos da vida desse santo podemos transpor para o nosso dia a dia, não é mesmo? Fontes Franciscanas. Hoje em dia, tem tanta gente que anda por aí muito ocupada em não fazer nada. Quando a gente sai à caça de um padre para poder nos ouvir em confissão, por exemplo, nunca encontramos. Mas se entramos no Facebook, lá está o padre. Acabou de curtir uma publicação não muito católica, compartilhar uma mensagem comunista ou postar uma foto de sunga na praia. Francisco de Assis chamava em seu tempo os desocupados de irmão mosca. Talvez porque a mosca vive na bosta, não é mesmo? O irmão mosca. Na época de Francisco de Assis, havia muitos mendicantes e penitentes. A ordem dos frades menores sempre teve esta característica de pedir esmolas e fazer penitência. Nosso seráfico pai fazia questão de que os frades saíssem para pedir esmolas, moldando assim o orgulho e a vaidade deles. E sempre os exortava a não se envergonharem da pobreza, pois Jesus também era pobre. Francisco costumava dizer que ao pedir esmolas, os frades estariam garantidos
os frades estariam garantindo a sua herança celestial. E dizia também que os frades não podiam se envergonhar de pedir esmolas, pois muito mais o Filho de Deus havia feito por eles. Você pode se perguntar, afinal, por que os frades não trabalhavam? Por que, ao invés de trabalhar, pediam esmolas? Não é bem assim, hein? Não é bem assim. Os frades trabalhavam sim e trabalhavam muito. Em casa, nos afazeres da casa, na horta, etc, etc, etc. Mas eles não desenvolviam nenhuma atividade lucrativa, como os monges de um nobre mosteiro. Simplesmente porque Francisco repugnava o dinheiro. Eles até podiam comer verduras que plantavam na horta, mas não poderiam ter, por exemplo, criações como galinhas, porcos e gado, pois eles não podiam possuir nada de próprio. Por isso mesmo que saíam para esmolar. E é sempre bom lembrar que não podiam aceitar a esmola em dinheiro. Seria mais prático, não é mesmo? Receberiam em dinheiro, passariam no mercado para comprar comida. Mas não era esse o objetivo do santo. Ele queria que os frades esmolassem, se humilhassem por um pedaço de pão. E assim sendo, eles ganhavam restos de comida, pão velho, amanhecido, e se alegravam muito com isso. Não comiam sozinhos, não eram egoístas. Não funcionava assim. Ao invés de cada um comer o que conseguiu, cada um levava as suas esmolas para serem repartidas entre todos. Olha como os frades eram comunistas, tá vendo? E às vezes fico me perguntando, o que será que os frades menores comem hoje em dia? Olha a treta aí. Eu nunca vi um frade de nossas paróquias sair de casa em casa para pedir esmolas. Você já viu? Mas enfim, conta-se que havia um frade que só comia, mas não saía para pedir esmolas. Você conhece alguém assim? Não fala, né? Não fala. Alguém que não faz nada, que não ajuda em nada e só quer colher os frutos do trabalho alheio. Será que tem alguém assim na sua casa, na sua empresa, na sua paróquia, no seu movimento ou pastoral? Ou será que esse alguém é você mesmo? Francisco chamou este frade de irmão mosca e o comparou com o zangão que não trabalhava. Mas é o primeiro a comer mel. Quantos irmãos mosca não conhecemos, não é mesmo? Pessoas que estão muito ocupadas em não fazer nada. Como já dizia São Paulo, quem não quer trabalhar, também não coma. Você já parou para pensar que às vezes nós temos irmãos mosca dentro da nossa própria casa? A mulher, mãe de família, dona de casa, lava, passa, cozinha, limpa a casa, lava a louça, faz tudo sozinha e os demais moradores da casa só sujam. E não são capazes de lavar um garfo sequer. Quantos irmãos mosca! Desculpe a expressão chula, mas é verdade, a mosca vive na merda. Aquele frade a quem o pobrezinho de Assis chamou de irmão mosca, ao invés de mudar de vida, mudar de atitudes, preferiu sair da ordem, porque de fato nunca foi convertido. Ao contrário dele, Frei Francisco elogiou a outro frade que vinha cantando pelo caminho, feliz da vida após ter mendigado. Este foi digno de receber do santo um beijo no ombro. Que possamos refletir. Quem nós queremos ser? O frade que faz o seu serviço, que cumpre a sua obrigação, mas faz tudo com alegria, cantando e louvando a Deus? Ou um irmão mosca que quer ficar sem fazer nada e se aproveitar dos outros irmãos? É para refletir mesmo, né? Sei que nós estamos muito longe, né, Peter, da santidade, muito longe da perfeição, mas é assim no esforço diário, né? São nas pequenas coisas que a gente vai se esforçando dia após dia para tentar melhorar. Eu posso olhar lá para o meu passado e dizer que eu já tive minhas fases de irmão mosca, de não ajudar em nada, né? Dentro de casa, né? Deixar minha mãe fazer tudo sozinha, de trabalhar em determinadas coisas que eu não gostava, que não me agradava, que eu estava ali só por causa do dinheiro mesmo, e que se eu pudesse tirar o corpo fora, eu tirava, né? A gente vive assim nessa situação
de pecado, de lama, de merda da mosca, né? Como irmão mosca. Mas assim, hoje em dia a gente tenta, né, Peter? Nós como homens casados, né? Nós tentamos sempre se espelhar em São José, né? No exemplo desse homem justo, íntegro, honesto, trabalhador, batalhador, né? De que assim Deus sempre possa nos dar saúde, força, né? Perseverança para trabalhar, para ir buscar o sustento da nossa família com o suor do nosso rosto e não deixar faltar nada para nossa esposa, para os nossos filhos, enfim, né? Que nós nos livremos dessa sombra, né? Que é a tentação de ser um irmão mosca. E chegamos ao quadro mais gostoso aqui do programa Cooperadores da Verdade, onde nós apreciamos o pão líquido, porque não somos puritanos e sabemos valorizar o sabor que os monges cervejeiros nos deixaram como legado. Olha, bem na hora mesmo, Peter, porque eu não aguentava mais essa aguinha aqui, não. Eu também. Catolicismo e cerveja. Oremos. Abençoai, Senhor, esta criatura cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda, pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba, receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. E a cerveja de hoje é uma Colorado. Como é que fala isso? É francês esse nome? Pois é. Demoiselle? Não sei. Desculpa, Colorado. Não sei pronunciar, só sei beber. É o nome de um dos aviões inventados por Santos Dumont. Ah, então deve ser francês, né? Porque ele vivia em Paris, né? Exatamente. Que passou parte da infância na região da Alta Modiana, onde seu pai foi um dos grandes expoentes no cultivo de café. E é esse ingrediente, tipicamente brasileiro, combinado com os maltes importados, que dá o toque singular no sabor e no aroma dessa preciosa cerveja. A cerveja de coloração escura, malteada e robusta, com sabor marcante de tostado. É feita da combinação de água, malte de cevada, lúpulo, levedura e café, sendo o café o último responsável também pelo seu singular aroma. E nós estamos fechando aí uma parceria com a Colorado também. Em breve teremos programas patrocinados pela Colorado, né? Olha aí. Nosso contato aí já está bem próximo. Quem sabe daqui a pouco a gente tem colhe um fruto disso aí, né? Me convida para vir experimentar uma outra Colorado, então, né? É Patrocinada. Patrocinada. Patrocinada é mais gostosa, mais né? gostosa, né? Essa aqui doeu no bolso, né? Mas enfim, olha a cor dessa cerveja, Peter. Parece Coca-Cola. Pois é, muito escura, quase não tem espuma, né? Aham. Tô muito curioso para beber. O teor alcoólico é de apenas 6%. Ela já ganhou prêmios internacionais, né? Medalha de prata, prêmios na Alemanha, melhor cerveja do Brasil em 2008, né? E o IBU dela, o amargor, é de 22,60. Lúpulo, Galena, Northern Brew, deve ser servida assim entre 8 e 12 graus. E a cor é cor de café. Café. Olha, Peter, eu não gosto de café, eu não bebo café. Sério? Não bebo café. Desde criança que eu não bebo mais café, né? Até quando criança ainda bebia café com leite. Dizem que quem bebe café com leite é porque já não gosta de café, né? E quem gosta bebe o café puro. E depois de uma determinada etapa eu parei de beber café definitivamente. Mas a curiosidade, né, de provar essa cerveja aqui é muito grande. Qual é a harmonização dela, Peter? Então, ela harmoniza bem com queijo parmesão, chocolate e frutas vermelhas. Mas nós viemos aqui para beber ou para conversar? Ein Prosit. Ein Prosit. Der Gemütlichkeit. Isso aí. Nossa, que cheiro fantástico, hein? Mas olha, é um cheiro forte de café. De café, né? Será que isso não é café gelado, não? Nossa, muito boa. O amargor do café, assim, muito forte, né? Tem.
Tem, mas destaca mesmo o café. Destaca e eu não sei, ela... Nossa... O retrogosto dela o retrogosto. Forte também, né? Bala de café. Isso, né? aham. Bala de café que deixa aquele gostinho no final na boca. Olha, muito boa mesmo. Muito boa, hein? O rótulo também da cerveja muito bonito. O Colorado sempre caprichando aí, né? Cerveja também pode ter café, né? Como também pode ter mel. Exatamente. Né? E se você produz cervejas artesanais e gostaria de ter a sua cerveja degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco por todos os meios que nós já falamos aqui, página do Facebook, e-mails, etc. Mas é possível que você também receba o nosso e-mail, né? Falando sobre o programa, falando sobre a possível parceria para patrocinar com as cervejas. Então, abra o seu coração aí, né? E mande cervejas para nós. E no quadro mais polêmico do nosso programa, hoje vamos falar sobre algo cafona e totalmente fora de moda. O namoro santo. A hora da treta. Papa Francisco pede que os jovens sejam castos. O amor não é um sentimento romântico, diz ele. Olha só que papa opressor, hein? Muito bom, hein? Eu sei que já ganhamos várias almas através do prazer. Ainda assim, o prazer é invenção dele, não nossa. Confessa o demônio-chefe ao diabinho aprendiz na célebre ficção de C.S. Lewis, Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. O prazer sexual é um dom de Deus, mas o inimigo tem sido eficaz em convencer as pessoas de que só pecando poderão encontrar alegria no sexo. Como isso é mentira, né? Verdade. E assim, o demônio é o pai da mentira mesmo, né? E convence as pessoas. Como pode, né, Peter? Como os jovens católicos namoram? Mesmo sendo participantes assíduos em atividades da igreja, grande parte deles namoram exatamente como os pagãos, transando. E por quê? Porque a sua mentalidade a respeito do amor e do sexo é formada pelas imagens dos filmes, das novelas, das séries de TV, muito mais do que pela catequese. Isso quando tem catequese, né? Porque as nossas catequeses, olha, deixam muito a desejar. E as pessoas vão muito mais atrás das malditas novelas da rede de esgoto de televisão do que uma palavra de um padre, né? Ou até mesmo de um leigo engajado, né? Que poderia te dar uma orientação. E assim dizem: eu amo meu namorado ou namorada, então não há mal em fazer sexo com ele ou com ela. Coitados, confundem o sentimento romântico com o amor. E por isso estão sempre quebrando a cara. Ao praticamente suplicar que os jovens sejam castos em um de seus discursos, o Papa Francisco bem sabia que estava a dizer uma palavra que não agrada, uma palavra impopular. Ele tinha consciência de que seu ensinamento entraria por uma orelha e sairia pela outra, para muitos ali. Infelizmente, né? Infelizmente muitos escutam uma palavra dessa do Papa e diz: esse velho não sabe nada, isso é uma coisa ultrapassada, a igreja tem que se modernizar, nós estamos vivendo numa nova era, né? Poucos jovens estão realmente empenhados em ser livres do condicionamento cultural da sociedade em que vivem. Querem ser da igreja, mas sem abrir mão de agir como todo mundo. Querem passar para seus amigos a imagem de espiritualizados, mas tirando onda de moderninhos. Mas a culpa não é só dos jovens. Muitas catequeses são um verdadeiro fiasco. Certas lideranças de grupos de jovens nem sequer tocam na questão da sexualidade. E assim pecam por omissão. E como pecam, né? E outras insistem nesse ponto de forma patética e legalista. E também tem os hipócritas, né?
que pregam o namoro santo, pregam a castidade, mas você sabe que ele não vive isso, né? Gente que tem aí um apostolado na internet, que grava vídeos, que fala, e diz que temos que viver um namoro santo, etc e tal, mas que você conhece a vida da pessoa, você conhece o íntimo dela, você sabe que ele não vive nada disso, né? É muito feio, muito feio, né? Mesmo, né? E imagina quando isso vier à tona, quando todo mundo souber, aí que ninguém mais quer nem tentar, né? Encurralados entre o mundo hedonista e os líderes igrejeiros incapazes de comunicar o sentido da castidade, os jovens perdem a oportunidade de experimentar as delícias dessa virtude. Sim, amigo, talvez ninguém tenha lhe contado, mas quem vive a castidade no namoro, vive de coração, não como um fardo, é premiado com um sentimento de gratificação inexplicável. O maligno nos ilude com a ideia de que, se formos castos, estaremos perdendo algo. Ele coloca desconfiança no nosso coração, nos faz ver Deus como alguém que nos impede de viver o melhor da vida. Burros caímos nessa lorota e não percebemos que estamos nos distraindo com um prazer que é uma ninharia perto dos verdadeiros e grandes prazeres que a castidade pode nos dar. E só quem já viveu os dois lados da moeda, quem já viveu um namoro mundano, um namoro de pecado, e também viveu um namoro casto, é que pode dizer assim, de carteirinha mesmo, como é diferente, né? Como é diferente quando você confia realmente o seu namoro a Deus. E outra coisa é assim, em relação ao casamento. Como que o sexo no casamento é de fato abençoado por Deus. Como você sente que o poder do sacramento do matrimônio dentro daquela união faz toda a diferença, né? Aquela relação sexual que você tem com a sua esposa, que ela não tem absolutamente nada a ver com aquela relação que você teve um dia numa balada, numa noite que você bebeu e acabou saindo e se extrapolando e fazendo besteira. Então são coisas muito distintas mesmo. Mas essa é uma alegria que só quem tem fé pode tocar. É o pote no fim do arco-íris que o Senhor reserva somente para aqueles que têm fé em sua palavra e a põem em prática. Nem falo aqui dos preciosos frutos que se colhe depois no casamento, que eu já estava antecipando, né, Peter? Mas agora vamos ler um trechinho que destacamos de um discurso do Papa Francisco aos jovens de Turim em 2015. Mas o que é o amor? É a telenovela, padre? Aquilo que vemos nos romances televisivos? Há quem pense que é esse o amor. Falar do amor é tão bom. Pode-se dizer coisas agradáveis, muito bonitas, mas o amor tem dois eixos sobre os quais se move. Se uma pessoa, um jovem, não tem esses dois eixos, essas duas dimensões do amor, não é amor. Antes de tudo, o amor está mais nas obras do que nas palavras. O amor é concreto. Não é amor dizer apenas eu amo-te, eu amo todas as pessoas. Não. O que fazes por amor? O amor dá-se. E a segunda dimensão, o segundo eixo sobre o qual o amor se move, é que o amor se comunica sempre. Isto é, o amor ouve e responde. O amor se faz no diálogo, na comunhão, comunica-se. Essas duas dimensões são muito úteis para compreender o que é o amor, que não é um sentimento romântico no momento, nem uma história. É interessante porque num relacionamento a comunicação é tudo, né? O diálogo é tudo. Se você não tem o gosto de conversar com a pessoa com quem você namora, o que vai ser o seu casamento? Né? Nós estamos aqui falando de sexo. Sexo vai acabar um dia. E olha, não demora muito, porque o tempo passa muito rápido. Um dia o sexo acaba, um dia a beleza acaba, né?
ou em alguns casos como o meu, nunca teve beleza, né? Mas enfim. E depois, o que vai sobrar? É o diálogo, é a comunicação que o Papa Francisco está nos falando aqui. E agora eu sei, diz o Papa, que vós sois bons e permitireis que eu fale com sinceridade. Não pretendo ser moralista, mas dizer uma palavra que não agrada, uma palavra impopular. Também o Papa algumas vezes deve arriscar sobre as coisas para dizer a verdade. O amor consiste nas obras, em comunicar, mas o amor é muito respeitador das pessoas, não as usa, isto é, o amor é casto. E a vós, jovens deste mundo hedonista, neste mundo onde só o prazer tem publicidade, passar bem, levar uma vida descontraída, ser feliz acima de tudo, eu digo-vos, sede castos, sede casto. Todos nós, na vida, passamos por momentos nos quais esta virtude é muito difícil, mas é precisamente a vida de um amor genuíno, de um amor que sabe dar a vida, que não procura o outro para o prazer próprio. É um amor que considera a vida da outra pessoa sagrada. Eu respeito-te. Eu não quero usar-te. Não quero usar-te. Não é fácil. Todos sabemos as dificuldades de superar este conceito, facilitador e hedonista do amor. Perdoai-me se digo uma coisa que não esperáveis, mas peço-vos. Fazei o esforço para viver o amor castamente, diz o Papa. E é isso aí. E depois também, o texto ele fala mais especificamente do namoro santo, mas nós sabemos que a castidade se vive dentro do matrimônio também, né? Então, nós devemos saber como se vive essa castidade no matrimônio, viver o amor castamente. E às vezes chega um ponto em alguns matrimônios, como já ouvi em algumas situações, em que a pessoa diz assim: eu não amo mais o meu esposo, eu não amo mais a minha esposa. Aí que é o momento de amar, né? Quando você percebe que aquele sentimento, aquele sentimentalismo, aquele calorzinho no coração, aquilo lá acabou, né? Aquela paixonite foi embora, agora é que é o momento de você amar o seu cônjuge. E nós queremos parabenizar o site Catequista por mais essa bela reflexão. Obrigado pelo importante papel que vocês vêm desenvolvendo na internet. E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Colabore com este apostolado fazendo a sua doação para que possamos adquirir equipamentos melhores para manter este programa no ar. Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais. Obrigado, Peter. Deus abençoe a todos. Paz e bem. Amém. Obrigado, padrinho Raiman. Obrigado, ouvintes. Parabéns, Colorado, pela cerveja. Muito boa. E até a próxima. Você ouviu Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raiman, apologética católica pela hermenêutica da continuidade.